Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa quinta teleaula de língua portuguesa. Mas antes de iniciarmos a nossa quinta teleaula, nós vamos fazer um resumo de tudo que já vimos até aqui. Quem perdeu as aulas, favor acessar o canal do YouTube, que todas as aulas estão lá, bem como a plataforma Palmas Homeschool. Diante disso, vamos lá conhecer o que já estudamos até aqui? Na nossa primeira teleaula, o que nós aprendemos na nossa primeira teleaula? Nós falamos sobre o gênero crônica, que é um texto curto, e aprendemos também sobre substantivos, que são palavras que nomeiam seres, ações. Dentro de substantivos, nós aprendemos substantivos, as suas classificações, abstrato, concreto, próprio, comum, entre outros. Na nossa segunda teleaula, o que nós aprendemos? O que nós vimos? Nós aprendemos o gênero histórias em quadrinhos, que é um gênero bem bacana e que todos gostam, e também adjetivos. O que são adjetivos? São palavras que qualificam o substantivo. Aprendemos lá o primitivo, o derivado. Continuem estudando em casa. O que nós aprendemos na nossa terceira teleaula? Nós vimos o gênero notícia e aprendemos sobre conjunções, o que são conjunções e conjunções coordenativas. Retomando o nosso raciocínio, vamos lá relembrar o que nós vimos na nossa última teleaula. Nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos verbete de dicionário. O que é verbete de dicionário? São todas as palavras que nós encontramos no dicionário e os seus significados. Também trabalhamos sinônimos, que são palavras semelhantes. Depois dessa breve revisão, nós vamos estudar na quinta teleaula nossos objetos de conhecimento. Quais são? Nós vamos trabalhar o gênero reportagem, como também trabalhar advérbios e suas locuções adverbiais. Então vamos lá conhecer esse gênero. O que é o gênero reportagem? Ele é do campo jornalístico midiático, veiculado por onde? Onde eu posso encontrar esse gênero reportagem? Jornais, revistas, internet, rádio. Função social e comunicativa, expor uma opinião, um fato, informar e pode apresentar opinião. O repórter, ele está incumbido de quê? De escrever a reportagem e lá ele pode apresentar dados estatísticos, pesquisas e emitir a sua opinião. É de caráter investigativo, por isso é um texto maior que a notícia. Então nós podemos dizer que a reportagem ela faz parte do jornalismo opinativo e a notícia faz parte apenas, tem como objetivo informar e faz parte do jornalismo apenas informativo. Tema da realidade e interesse da comunidade. Reportagens são textos mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres. Diante disso, vocês, lá no bloco de aulas de vocês, tem um texto que trabalha sobre reportagem, que nós vamos fazer a leitura dele agora para depois nós respondermos as questões. Vamos lá? Leia o texto que está em seu bloco de aula na plataforma Palmas Homeschool e responda as seguintes questões. Tem como título, famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida mais simples. Trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor sempre foi a opção mais comum. Porém, algumas famílias, cansadas do caos urbano, estão fazendo o caminho inverso, deixando os grandes centros para viver literalmente no meio do mato. São pessoas que cursaram faculdade, desfrutaram de um certo conforto na cidade, mas não aguentavam mais a correria, falta de liberdade, o trânsito e o excesso de consumo. Em busca de uma vida mais simples e saudável, elas não têm medo de encarar a enxada e descobrir um novo modo de sobreviver. Para a mineira Manuela Melo Franco, 34, a chegada do primeiro filho foi o empurrão que faltava para deixar a cidade e finalmente experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável, ao lado do companheiro Hugo.
O nascimento do Tomé reforçou esse nosso desejo. Queríamos oferecer a ele uma infância mais próxima da natureza, longe dos valores consumistas e da loucura da cidade, diz a fotógrafa e jornalista. O catarinense Marinaldo, 54, também não demorou muito para deixar o apartamento em Curitiba, onde residiu nos últimos 11 anos, para ir viver com a mulher e as 2 filhas adolescentes no sítio Serra Dourada, no extremo sul de Minas Gerais. Existe um esgotamento desse modelo de vida urbano, diz Marinaldo, sem sentir falta dos shoppings e feliz de poder trabalhar na terra e ouvir o canto dos pássaros. Vamos lá para os comentários agora do texto. O que vocês entenderam sobre a reportagem? Gostaram do texto? Vocês, quando estiverem mais velhinhos, vocês vão preferir morar no campo ou na cidade? Quais são as vantagens e desvantagens de morar no campo e na cidade? Depois desses breves comentários sobre a reportagem, nós vamos seguir para as questões que envolvem o texto. Vamos lá? O texto, as famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida simples, é do gênero o quê? Qual é o gênero? Reportagem, crônica, artigo de opinião ou conto? O que vocês acham? Questão número 2. O trecho que não apresenta o motivo pelo qual as pessoas se mudam para o campo é: qual é o motivo pelo qual as pessoas não trocam, não mudam para o campo? Letra A, um certo conforto na cidade? A cidade traz um certo conforto? B, a correria? C, falta de liberdade ou o trânsito? Questão número 3, vamos lá? No segmento, porém, algumas famílias cansadas do caos urbano estão fazendo o caminho inverso, deixando os grandes centros para viver literalmente no meio do mato. A expressão destacada expressa a ideia de que, no meio do campo, qual é a ideia que dá essa palavra em negrito aí, essa frase em negrito? Ideia de modo, lugar, tempo ou intensidade? No trecho, porém, algumas famílias cansadas do caos urbano estão fazendo o caminho inverso. A conjunção em destaque dá a ideia de que esse porém, comparação entre 2 fatos. B, a explicação de um fato. C, a complementação de um fato. Ou D, a oposição entre os 2 fatos. Vocês lembram que as conjunções, elas são 5. Vocês vão pesquisar, voltar lá no que estudamos, conhecer cada uma delas para poder responder essa questão. Continuando com o gênero reportagem, nós já vimos onde ele é encontrado, que tipo de texto ele é. Então agora nós vamos conhecer a estrutura dele. Depois dessa breve reportagem que a gente leu, agora nós vamos conhecer a estrutura. Como é que é estruturado a reportagem? Ela tem o título principal e secundário. O que é o título principal? Também chamado de manchete. Ele é um título mais abrangente. No título secundário, também chamado de subtítulo, ele é um título mais específico. Já a lead, o que é a lead? A lead é o primeiro parágrafo da reportagem. Lá tem aquelas palavrinhas, lá são respondidas aquelas perguntas. O que, quem, onde aconteceu determinado assunto, como aconteceu, por que aconteceu, ok? E o corpo do texto. O que é o corpo do texto? É todo o desenvolvimento do texto jornalístico, coeso e coerente. Diante disso tudo que nós estudamos sobre a estrutura da reportagem, agora é vocês que vão criar a própria reportagem de vocês. Depois de ter estudado sobre o gênero reportagem e suas características, está na hora de começar a sua. Vamos lá? Agora será você o repórter, você produzirá a sua reportagem. Veja as orientações a seguir para você criar a sua. Pense em um assunto que esteja relacionado ao quê? A proposta será essa:
inovações tecnológicas no campo. Será o tema da sua reportagem. Pesquisem em revistas, jornais e internet de fontes seguras e confiáveis que contenham informações sobre o tema. Depois da pesquisa, das coletas de dados, comece a escrever a sua reportagem. Veja se é possível utilizar recursos tecnológicos, pois assim será mais fácil selecionar as imagens e vídeos que poderão complementar o trabalho e deixá-lo mais dinâmico. Após redigir o seu texto, releia-o e verifique se há erros ortográficos. Antes dele ser publicado, você deve fazer a análise se contém erros ortográficos e gramaticais que precisarão ser corrigidos. Veja também se há informações que não ficaram claras. Não se esqueça de colocar o seu nome ao final, pois você será o repórter. E não deixem de contemplar as partes que compõem a reportagem. Quais são as partes? Na sua reportagem deve ter o quê? Título principal e secundário, lead e corpo do texto. Nós vamos estudar agora os advérbios. O que são advérbios? São palavras invariáveis que modificam o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Eles são classificados em 7. Vamos conhecê-los? Nós temos lá advérbio de tempo, advérbio de lugar, advérbio de intensidade, negação, dúvida, modo e afirmação. Nós lemos uma reportagem e lá nós encontramos vários advérbios. Advérbio de tempo, exemplo, ontem acordei com o canto dos pássaros. Advérbio de tempo, ontem. Advérbio de lugar, aqui faz frio o tempo todo. Advérbio de lugar, aqui. Advérbio de intensidade. É muito bom sentir a calmaria no campo. Muito. Advérbio de negação. Não consigo viver na cidade. Advérbio de dúvida. O que dá a ideia de dúvida? Talvez mudarei para o campo. Advérbio de modo. Caminho tranquilamente pelo campo. Advérbio de afirmação, certamente irei morar no campo. Advérbio de afirmação. Agora conhecemos os advérbios e nós também temos a locução adverbial. O que é locução adverbial? São duas ou mais palavras com valor de advérbios, que é preposição mais nome, preposição mais adjetivo e preposição mais advérbio. Exemplos: pelo campo, no campo, na cidade. Então, todos os conteúdos que nós trabalhamos hoje, tanto reportagem quanto advérbios e locuções adverbiais, vocês encontram na plataforma Palmas Homeschool e também no canal do YouTube. Não deixem de acessar e acompanhar as teleaulas e fazer todas as atividades propostas. Ok, alunos? Posso contar com vocês? E como frase final, vou deixar uma reflexão para vocês. Todos os dias faça um pouco mais do que você acha que consegue. Abraço virtual a todos vocês e até a próxima teleaula de língua portuguesa. Abraço!